Olá, eu sou André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast Mochila às Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. Neste episódio tenho comigo o Rui Frutuoso. O Rui licenciou-se em Biologia e Geologia na Universidade do Minho e fez um mestrado em Geologia na Universidade do Porto. O Rui é hoje um geólogo de prospecção, com experiência em diversos projetos de prospecção mineral em diferentes países. Olá, Rui, bom dia, como estás? Olá, viva André, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado eu por estares aqui. Sabes, esta conversa deixa-me particularmente entusiasmado e eu vou-te explicar porquê. Porque o trabalho no geólogo de prospeção é quase como uma missão secreta, porque vocês podem neste momento salvar o futuro da humanidade. Depois, muitas vezes trabalham em lugares remotos, pouco conhecidos, e no fim, quase ninguém dá por vocês. Vocês passam quase despercebidos, ninguém sabe qual é o que é que fazem concretamente. Ou, ninguém não, mas muitas pessoas. O que fazem concretamente, qual é a importância do vosso trabalho. Sentes que o vosso trabalho é assim, passa assim entre os pingos da chuva. Nunca tinha pensado por esse lado, mas é um bocado mais como os antigos exploradores, não é? Quem quer ser um geólogo de prospecção acho que tem que ter um bocado o espírito de aventura, um bocado também um espírito de detetive, que a geologia, principalmente neste ramo da prospecção, nós somos os detetives da Terra. Nós o que fazemos é procurar pequenas informações que estão gravadas nas rochas que nos leva a descobrir um depósito mineral. É esse o objetivo. Mas sim, nós trabalhamos um bocado na sombra de tudo que está no nosso dia a dia. E nós até temos que, enquanto geólogos de prospecção, pensar um bocado das necessidades futuras, não é da necessidade agora do imediato, nem a curto, médio prazo, mas o nosso pensamento até tem que ser muito de médio e longo prazo. O que é que será necessário responder ao mercado e às nossas necessidades enquanto humanidade, num espectro alargado, porque os recursos minerais levam muito tempo a ser descobertos, eh, e estamos sempre numa constante transformação e hoje em dia a questão, este paradigma da sustentabilidade e das energias renováveis, eh, também exigem muito a um geólogo de pensar o que é que será o futuro. Exato, porque nós temos, como mencionaste, as energias renováveis, tecnologias também para a digitalização, que é mais um ponto fundamental atualmente. Para isso tudo precisamos de recursos minerais e esses recursos minerais são localizados por vocês, não é? Como é que é o Uhum. dia-a-dia do geólogo de prospeção, em concreto? Um geólogo de prospeção no dia a dia poderá ser desenvolver uma ideia, com base na geologia, nas cartas geológicas, em trabalhos académicos, e desenvolver uma ideia e arriscar. Ou então será uma fase mais avançada, um projeto poderá ser um trabalho em que há uma fase muito de campo, de recolher amostras, de fazer cartografia, analisar imagens de satélite, e depois já um estado superior em que se faz as sondagens, se faz trincheiras, poderá-se fazer uma amostragem mais sistemática, mas pode ser muito distinto. O nosso trabalho não chega a ser aborrecido porque está sempre em constante mudança, é bastante diferente no dia a dia, nas fases do ano, sentimos muito também as estações do ano a passar por nós, porque estamos constantemente no terreno e conseguimos ver estas mudanças. E a nível de impactos ambientais atualmente, de que forma é que o vosso trabalho tem impacto sobre a natureza? Qual é o impacto que se verifica nos trabalhos de campo? Pronto, na fase da prospecção, o nosso impacto é muito, muito reduzido. Nós passamos muito tempo a analisar imagens, a analisar informação histórica, eh, informação académica, e depois as fases iniciais de um projeto de prospecção e pesquisa, não é mais do que uma equipa de geólogos, pode ser dois, quatro, numa fase inicial são sempre equipas reduzidas, a percorrer trilhos.
Nós normalmente deslocamos num 4x4, andamos muito a pé e estas fases iniciais não passa mais do que isso, é fazer uma cartografia, tirar fotografias, recolher amostras e quando eu digo amostras são amostras muito reduzidas, é cerca de 1 a 2 quilos. São sempre, nós usamos um martelo para isso mesmo, para recolher um bocado de rocha, de um afloramento rochoso que nos é interessante. Se o projeto avançar e se verificar interesse em estudar com mais detalhe determinadas áreas, começamos a focar num determinado local. E aí sim, começa-se a sentir pronto, uma presença mais assídua localmente. Mas ainda assim os nossos trabalhos nós não fazemos nada no terreno que não seja reversível. Por exemplo, uma amostragem ou realizar uma trincheira. Nós, após a análise da rocha, nós fazemos uma trincheira que é para observar os afloramentos rochosos. Depois cobrimos novamente. Uh, uma sondagem, ao realizar uma sondagem, já numa fase avançada de um projeto, realizar uma sondagem no final, é possível fazer uma reabilitação do local em que não se vê que houve ali uma presença de um equipamento, de uma sonda. Pronto, eu já participei em trabalhos de prospecção por todas estas fases, e em todas elas deixámos o terreno sem qualquer vestígio de que esteve lá uma equipa de geólogos a fazer um trabalho. Tu tens um percurso curioso porque tu começaste por ir para a licenciatura em Biologia, não foi? Depois mudaste para Biologia e Geologia e concluíste esse curso. O que é que te fez mudar da Biologia para a Geologia? Pronto, eu sempre gostei muito do meio natural. Eu, desde miúdo, que passo muito tempo na natureza, fui escoteiro, nos meus tempos livres passava muito tempo Era o sítio onde mais gostava de estar, era na natureza. E quando cheguei ao secundário, segui, obviamente, para o ramo científico. E a minha disciplina preferida era a Biologia e Geologia. Sempre tive o coração um bocado repartido pela Biologia e pela Geologia. Eu gostava de ambas as áreas. Confesso que sempre preferi a Geologia, mas como no secundário não havia, pelo menos na minha escola secundária, não havia oferta da Geologia no 12º, tive que seguir para a Biologia. E quando fui para a universidade, não foi a minha primeira opção, mas uma das escolhas estaria a Biologia ou a Geologia. Pronto, eu na altura optei pela Biologia, e acabei por entrar em Biologia na Universidade do Minho. Fiz o primeiro ano de Biologia Aplicada, mas vi que não seria a verdadeira área de interesse. Um bocado também porque era muito focado na parte laboratorial, um bocado da parte da microscopia, e eu não queria isso. Eu queria a parte de campo, trabalho de campo. Eu queria estar no campo, era essa parte que mais me fascinava. Como disse na tua apresentação, tu já trabalhaste em vários países, em trabalho de campo. Qual foi o lugar que mais te fascinou até agora? Pronto, o lugar que mais me fascinou foi Angola. Pronto, é um país que eu sempre tive muita curiosidade porque eu tenho raízes familiares de Angola, provém de Angola. O meu pai nasceu em Angola, minha avó é angolana e sempre tive muita curiosidade em visitar Angola. E até que quando ainda estava na licenciatura, sempre se falou e sempre falei de querer visitar a África. Surgiu a oportunidade no ano passado, tive a possibilidade de lá ir 2 vezes. Uma das vezes estive acampado no deserto de Namibe a fazer trabalho de prospecção. Foi um projeto que mais gostei em termos de aventura, de isolamento e até do que aconteceu, porque nós estávamos no meio do deserto, com tribos locais, tribos nómadas locais. Foi bastante engraçado. E como é que era a percepção dessas pessoas em relação ao trabalho que vocês faziam lá? De certeza que nunca tinham. Podiam nunca ter visto isso. Como é que elas se relacionavam convosco? Não, bastante pacificamente. Eram muito curiosos, claro. Tínhamos ali um conjunto de carros, equipamentos, computadores, tendas. Claro que era uma novidade. Até tenho uma história engraçada que
Um dia eu estava a trabalhar no acampamento, estava a fazer umas análises com um leitor de fluorescência de raio-x e apareceu um miúdo, não mais com 12, 13 anos, num cavalo branco, grande, e estava com uma cara muito séria, eu estava muito assustado a olhar para mim. E nós, no nosso acampamento, tínhamos um local, um tribal que fala português, ele estudou numa escola portuguesa, e ele disse-me que estava assustado porque nunca tinha visto pronto, uma pessoa branca e achava que eu seria um fantasma. Uau. E então eu quis quebrar ali aquele medo e comecei a oferecer-lhe água e a convidá-lo para vir para a minha beira, mostrar o que estava a fazer. E ele, claro, estava muito confuso. Então eu peguei no telemóvel e comecei-lhe a mostrar fotografias de Portugal, do meu dia a dia. E numa das fotografias havia neve, estava tudo branco. E ele ficou muito confuso, estava assim muito, a olhar muito seriamente. E então eu abri uma arca onde nós tínhamos a nossa comida e água. Então atirei-lhe um bocado de gelo, peguei em gelo e comecei-lhe a atirar. E aquilo foi. Ele me fascina, quando ele começou a perceber o que se passava, foi um fascínio. E depois, nos dias seguintes, ele ia trazer os amigos todos das tribos em nosso redor para ver a arca com gelo e para eu lhe mostrar a fotografia. Tu também já trabalhaste em outros países? Em que lugares já estiveste? E também que histórias é que guardas assim mais interessantes? Não, pronto, eu quando comecei a minha carreira como geólogo, ainda durante o mestrado, foi com um estágio profissionalizante, comecei a trabalhar com uma empresa canadiana e logo de início tive a possibilidade de conhecer muitos profissionais de toda a parte do mundo e logo de início comecei a trabalhar em Portugal, mas fui convidado para ir para a Sérvia, porque a empresa para a qual eu trabalhava tinha um projeto na Sérvia. Convidaram-me para lá e para fazer uma campanha de prospecção regional, ou seja, cobrir uma área vasta no sul da Sérvia, que foi uma experiência incrível, porque primeiro foi a primeira vez que pude, a par com outros colegas, fazer uma gestão do projeto numa fase inicial. E tive ali um período de descoberta de uma zona altamente. eh, Pronto, não é fora dos roteiros turísticos, não é propriamente um país turístico e é um país fantástico. Para mim foi assim um arranque da minha carreira que Uhum. foi Sim, muito bom. o que tu acabaste de dizer acaba por ser um dos privilégios do teu trabalho. Muitas vezes vocês estão em lugares em que pouca gente esteve, às vezes pouco acessíveis, que não é para todas as pessoas, não é? Isso também Sim, é sim, um lado sim, sim, sem fascinante. dúvida. Sem dúvida, até porque há sítios que nós vamos por mesmo por teimosia de geólogo, não é? Porque se quando nós estamos a fazer um percurso e se virmos uma montanha, à partida não vamos lá, porque vamos descansar e vamos ter que fazer ali um esforço às vezes inglório. E Mas pode nós ser geólogos, arriscado também, não é? sim, sim, nós geólogos, pronto, é aquela tal curiosidade que nos faz lá ir. Mas pronto, eu, como depois estava a dizer, depois viajei muito pela Europa, trabalhei em vários projetos na Europa, estive no Reino Unido, na Irlanda, na Suécia, em Espanha, e depois também tive a possibilidade de ir aos Estados Unidos, também era um dos locais que, em termos geológicos, é referência. Estive no estado de Nevada a fazer prospecção regional também, e foi incrível porque no Nevada foi um estado que se formou e é um estado que tem na sua gênese a exploração mineira. Começou pela prata, e depois passou-se para o ouro. É um estado com uma história mineira muito sui generis. Vive-se a geologia no Nevada e toda aquela imagem que nós temos de exploradores, de mineiros, dos próprios filmes, é de Nevada. Eu, quando estive lá, parecia que estava num filme. Era muito engraçado e também tive assim num modelo de prospecção muito engraçado, que nós tínhamos uma pick-up com todo tipo de necessidades que precisávamos para dormir, para comer, para viver durante 4 5 dias. E então nós pegávamos nessa pick-up, íamos para o meio do nada e tentávamos estender o máximo período possível
tentar identificar zonas de interesse. Também visitei muitas zonas antigas de exploração, dos anos 40, dos anos 50, em que é possível ainda observar muitos vestígios desses trabalhos que antigos mineiros e prospectores fizeram. E também foi assim um projeto que recordo com muito carinho, porque foi assim uma experiência muito, muito, muito boa. Ok, vamos então passar à rubrica Dica de Viagem, em que o Rui vai aconselhar um geossítio para visitar. Diz-me lá, Rui, então, qual é o geossítio que tu recomendas? O geossítio que eu escolhi, pronto, é um local que, em termos científicos, não é assim algo de muito relevante, mas é mais em termos paisagísticos, e que é a Meda da Rocalva, que se localiza no coração do Parque Nacional Peneda Gerês. Uhum. É um sítio que eu gosto muito de visitar, é um sítio que com frequência vou lá. E é um belo exemplo de uma geoforma granítica, é de um tipo de meda que se destaca na paisagem, tem uma beleza muito icónica. Até é um local de muitos caminhantes, adeptos de caminhadas, gostam de visitar pela sua beleza. E é de fácil acesso? Mais ou menos, é um sítio em que existe sempre uma caminhada à volta de 7, 8 quilómetros. Muito bem. Rui, foi um prazer estar aqui contigo. Até à Igualmente. próxima. Obrigado, até a próxima. Assim, desse lado, se gostou deste episódio, pode partilhá-lo com os seus familiares, amigos, colegas e subscrever o canal de YouTube da Associação Portuguesa de Geólogos. Por hoje é tudo. Voltamos a pegar na mochila em novembro. Até ao próximo episódio.